Então, pessoal, olha só. Vamos olhar para essa função aqui. É uma função definida por duas sentenças. Se eu tivesse apenas essa de cima aqui, x dividido por x quadrado mais y quadrado, eu não poderia... Perdão. Se eu tivesse essa função de cima aqui, ou seja, fora da origem, eu vou usar essas regras de derivação que a gente conhece. Por mais próximo da origem que você esteja, se você estiver fora da origem, eu consigo esse ponto x0, y0, x0 mais h, y0, esse negócio tudinho, eu consigo fazer com que isso aconteça. Eu posso estar aqui, ó, pertinho, pertinho, eu consigo uma bolinha, onde dentro dessa bolinha eu aplico toda essa ideia de derivada para a regra de derivação. O problema, sabe o que é? É que na origem você tem duas formas. Quando você vai para a derivada na origem, você lembra que você calcula a imagem de dois pontos. Então você tem duas formas para calcular a imagem desses dois pontos. Quando eu estou aqui fora da origem, não importa os pontos que eu esteja, eu vou sempre usar a mesma regra, que é essa regra de cima aqui para calcular. Agora, quando eu estou bem na origem, as regras vão mudar. Então veja, não dá para eu usar assim, ó, uma coisa que é comum o estudante pensar é assim. Eu vou encontrar a função derivada, e depois de eu encontrar a função derivada, eu troco o x por zero e troco o y por zero. Eu derivo aqui usando a regra do quociente, depois troco o x por zero e y por zero. E aí ele acaba se deparando com uma situação, às vezes, do tipo assim, 0 dividido por zero. Ele vai e coloca 0. 0 dividido por zero é uma indeterminação, gente. Pode dar 300 milhões de coisas diferentes. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tem função definida por duas sentenças, e eu quero calcular a derivada bem nesse ponto aqui, onde a função é diferente, eu preciso de olhar para a definição dessa derivada parcial. Então veja só para você ver aqui, ó. Se você vai calcular a derivada de f em relação a x no ponto 0, 0, isso aqui é, por definição, um limite. Limite esse que nós vamos tentar calcular. Limite de quem? Olha só, é só você voltar lá no comecinho e ver como é que eu calculo a derivada em um ponto em relação a x. O incremento é dado no x, então vai ser assim um 0 mais h, 0, menos o f de 0, 0, dividido por h, quando h tende a 0. Então veja que para esse pontinho 0 mais h, 0, veja, o seu h não é 0, o seu h está tendendo a 0. Então, nesse ponto 0 mais h0, você não está na origem. Então, a regra que você vai usar é essa de cima aqui. Já nessa de cá, ó, aqui então você usa esta regra aqui. Para calcular a imagem desse ponto, você usa a regra de cima. Já para calcular a imagem desse ponto, você já usa a regra de baixo. Todas as vezes que você se deparar com essas situações, onde esses dois cálculos aqui são feitos usando regras diferentes, você vai ter que usar a definição de limite para fazer esse cálculo. Então aqui vamos escrever um pouquinho mais. Aqui vai ser assim, ó, vai ser o limite, vamos só fazer essa continha, 0 mais h dá h, né? Então vai ser assim, f de h 0 menos o f de 0, 0, dividido por h, quando h tende a 0. Agora, f de h0, veja bem, o h está tendendo a 0, o h não é 0. Então, eu vou calcular ele aqui. Então, eu vou trocar o x por h e vou trocar o y por 0 nesta regra aqui em cima. Então, se eu fizer isso, vamos ver como é que eu estou de espaço aqui. Vamos passar para cá. Se eu fizer isso, nós vamos ficar com isso aqui, ó, limite. Vamos usar, então, essa regra de cima aqui. Eu vou trocar o x por h, aí vai ficar assim, h. E aqui embaixo vai ficar h quadrado mais 0 ao quadrado. Aqui vai ficar h quadrado mais 0 ao quadrado. Aí eu calculei a imagem do h0. Aí eu vou calcular agora a imagem do 0, 0. Eu venho para cá? Não, a imagem do 0, 0 está dizendo aqui, ó, que a imagem do 0, 0 vale 0. Então aqui vai ficar assim, 0. Dividido tudo isso aqui por h, quando h tende a 0. Pronto. Então aqui agora vai ficar assim, ó.
Aqui esse h quadrado mais zero ao quadrado dá simplesmente o quê? H quadrado. Então vamos ficar com o seguinte, ó, vamos escrever um pouquinho mais. Vai ficar limite. Lá em cima vai ficar assim h e aqui embaixo vai ficar h ao quadrado e aqui embaixo h. Quando h tende a zero. Bom, vamos simplificar esse negócio aqui, ó. Aqui eu posso tirar um h de cima com um h de baixo. Eu posso fazer isso porque o meu h está tendendo a zero, ele não é zero. E aí ficou 1 sobre h aqui. E aí divisão de fração, como é que a gente faz? A gente conserva a primeira, que é 1 sobre h, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é h sobre 1, vamos multiplicar assim, né? Então vai ficar assim, 1 sobre h, quando h tende a zero. Então aqui nós vamos ficar então com esse limite para a gente calcular, ó. 1 dividido por h ao quadrado, quando h tende a zero. Veja que não depende se eu vou tender a zero pela direita ou pela esquerda. Esse quociente vai para onde? Quando h tende a zero. Um número fixo dividido por um número cada vez menor dá um número cada vez maior. Dá um número cada vez maior. Então esse quociente aqui vai dar o quê? Infinito. O limite, né? Vai dar infinito. O quociente é infinito. 1 sobre h é simplesmente um número. Só que esse número vai ser um número muito grande na medida que o h for muito pequeno. Então, conclusão, a derivada na origem não existe. Quanto mais perto você ficar da origem, olha só, a derivada em relação a x, hein? Você está com o y fixado no zero. Você está caminhando para a origem em cima do eixo x. O y ali é zero. Então, o que eu vou ter, na verdade, é que o gráfico ele vai ficando cada vez mais... A interseção ali do y igual a zero com o gráfico vai me dar uma curva que vai tender a infinito quando eu vou para a origem. Ok? Professor, Oi. repete para mim a questão do infinito aí que eu não saquei. Quando h tende a zero, todo número fixo dividido por um número cada vez menor, muito pequeno, que dá um número cada vez maior. É só você pegar assim, ó, 1 dividido por 0,001. Isso aqui é 1 dividido por... Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1000, né? Ó, você tem que andar 2 casas para frente, ó. 1, 2, 3 casas para frente, né? Como é que você divide 1 dividido por 1000? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Dá 1000. Então, 0,001 é um número pequeno. Um número fixo dividido por um número cada vez menor me dá um número cada vez maior. Então, quando você manda o h para zero em uma situação dessa aqui, esse quociente aqui vai ficando cada vez maior, tendendo a mais infinito. Ok? É porque não é zero, ele é próximo de zero. Né? Ele é próximo de zero, mas eu quero saber a tendência. A tendência, na medida que eu diminuo o tamanho do h, é que esse quociente fica cada vez maior. E vai ficar, a tendência dele, então, é ir para infinito. Ok, moçada? Então, isso aqui é um exemplo onde você precisa usar o limite para calcular a derivada. E nesse caso, o limite não existiu. Mas nós vamos ter casos onde o limite vai existir. Vai dar 2, dar 0, dar 3. Ok? Pode ser que o limite exista, pode ser que não exista. Nesse caso, não existe. Então, a derivada de f em relação a x na origem não existe.